Bênção. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Paz seja contigo. Levanta a mão para o Pai, sentado mesmo, e diga assim: querido Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu acredito que um dos momentos mais tristes de um seminário, de um congresso, é quando está terminando. Já começa a dar saudade, a gente já começa a sentir falta, mas o mais gostoso é que a gente sai com a pilha recarregada, a bateria renovada. E Deus, Ele quer que nós entendamos, no fechamento deste seminário, algo que talvez você nunca parou para pensar, algo que talvez você nunca parou para analisar nas Escrituras. Você sabe o que leva uma pessoa a vir para a igreja? 3 coisas. Sabe o que traz alguém à igreja? 3 coisas. Qual a primeira? Talvez você fale: pastor, porque eu quero viver com Deus na eternidade, por isso que eu procuro a igreja. Me perdoa, mas não é por isso que a maioria procura a igreja. Não vou generalizar, mas quase ninguém vem à igreja a primeira vez, segunda ou terceira, porque quer galgar um lugar na eternidade ao lado do Pai. As pessoas vêm para a igreja porque querem 3 coisas. Primeiro, bênção para sua casa. Vem para a igreja por outra coisa, porque querem bênção ou algo para sua família. E a última coisa, vem para a igreja porque querem um milagre ou prosperidade. São essas coisas que nos trazem para a igreja: milagre, bênção para casa, prosperidade e saúde, paz, harmonia para a nossa família. É isso que nos traz. Lá na frente é que nós vamos começar a ter uma mentalidade de buscar a Deus na igreja ou no templo, para poder morar na eternidade com Deus. E por isso que muitos vêm. Por isso que nas nossas igrejas nós temos campanha em cima de campanha. Campanha de cura, campanha de libertação, campanha de prosperidade, campanha pela família, para ver se o povo vem, porque é o que nós estamos querendo. Mas Deus, Ele quer que nós aprendamos hoje qual o segredo principal para que a minha casa seja abençoada e próspera, para que a minha família tenha segurança e paz, para que eu tenha o meu milagre e até restituído tudo que eu perdi. Existe um segredo. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos de ministério? É que Deus cuida de quem cuida de pessoas. Diga para quem está ao teu lado: Deus cuida de quem cuida de pessoas. Ponto. Na primeira noite, Deus me deu a honra de abrir esse labareda e eu contar o meu testemunho pessoal, resumido. E falei para os meus irmãos aquilo que Deus fez na minha vida. Possibilidade de constituir uma família. Deus me deu a graça de estudar, de me formar.
Deus me deu a graça de ser concursado, ganhar bem, ter a minha casa, ter o meu ministério. Deus me deu tudo, mas de repente Ele diz para mim: larga tudo, sai daí de onde tu estás. Eita, eu acho que lá atrás Ele falou para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você sabe onde Abraão estava quando Deus chamou ele? Ele estava no oásis, onde tinha água, e água no deserto era ouro, e Deus manda ele para Canaã, para o deserto. Sai do local, ali é onde tem muita prosperidade, e vai para o meio do nada. Ele não pensou muito, largou tudo e foi. Eu fui. Lembra que eu contei para você na primeira noite, que na casa que eu tinha, em Barcarena, nós tínhamos ali 4 suítes, além do banheiro social e de serviço. Eram 6 banheiros na minha casa. Quando eu fui para o ministério, a casa pastoral que nós tínhamos, era um cubículo de madeira de 4x8, que não tinha banheiro, não tinha sanitário. Os primeiros 2 meses, fazíamos as necessidades numa sacolinha plástica. Quando dava vontade, ia para um canto da casa, enchia aquele saquinho de unção, colocava no... Você ri porque não era contigo. Mas vai fazendo um saquinho, vai. 2 meses. Depois os irmãos cavaram um buraco num terreno próximo de casa. E ali, como a gente está no Marajó, é uma ilha, a terra está em sedimentação, ainda não tem muitos lugares, principalmente em Anajás, que a terra não é firme. A gente cava, meio metro que cava, pastor, já dá água. Aí cava ali um buraco de 2 metros, já está alagado, faz uma caixa de madeira, cava buraco para despejar unção direto lá. E era esquisito que a gente, quando caía ali a unção, a água vinha e você já imagina. Só que esse sanitário, que era aquele externo, não era da igreja ou de casa. Ele era coletivo, era de todos da rua. De manhã eu acordava, meu relógio biológico funciona de manhã. Se de manhã eu acordar e não ir no banheiro, o negócio não presta. Só que quando eu levantava para ir ao banheiro, tinha uma fila. Eu lembro que eram 2 buracos que tinham, porque tinha que ir de 2 em 2. 2 em 2. E é complicado você acordar para ir ao banheiro, fazer o seu trabalho e ter um parceiro no lado para competir com você. Tinha momento que travava tudo, querido. E não foi fácil. Sabe, os primeiros meses ali, eu lembro que na casa que eu morava, nós éramos, na época, só eu, minha esposa, meus 2 filhos, eram 4 pessoas. Na nossa casa tinham 6 banheiros. Dava um para cada um de nós, ainda sobravam 2. E quando eu fui para o ministério, o primeiro banheiro que eu tive que repartir, eu dividi com a rua toda. E uma coisa ficou na minha cabeça, no meu psicológico, pastor, que toda vez que a gente terminava as necessidades, que fazia o asseio, eu levantava já procurando a cordinha da descarga, o botão para dar descarga. A gente acostumado em banheiro normal, depois eu lembrava, não tem descarga, é que vai direto para... Já saía e ficava. Durante uns 6 meses, eu lembro que eu saía, já ia com aquilo de dar descarga. Meu Deus, não tem descarga. Depois de uns 6 meses que eu fui me acostumar. 6 meses. Nós estávamos conversando na primeira noite, ali na sala de relacionamento dos pastores. Acredito que o pastor Cantagalli estava falando que tem alguns lugares, quando ele estava na ONU, que até papel higiênico era difícil de se achar, de tanta miséria que tem em alguns lugares. Pastor Flamarion, tem muitos lugares que a gente vai de beira de rio, não é na zona urbana, porque a zona urbana tem tudo, mas tem muitos lugares que a gente vai, se não levar o papel higiênico, tem que usar a folha de bananeira. Não ri, querido, que você não sabe como é liso aquilo.
Mas isso foi lá atrás, quando tudo começou. Hoje, a gente vê uma cidade estruturada. Anajás é linda. Quando eu fico muito tempo longe de lá, me dá uma saudade, apesar da dificuldade, porque para chegar ali é complicado. Eu tenho que ir daqui a Belém. Belém eu tenho que pegar um barco até uma cidade polo chamado Breves, é um dia todo de viagem. Ali de Breves tem que pegar um outro transporte, mais 17 horas, até chegar na minha cidade. De barco, é barco, e não é ali um transatlântico, aquele cruzeiro com Roberto Carlos cantando, só apenas detalhe. Nós mostramos ontem um vídeo para o pastor, para ele ver as imagens daquele barquinho. A gente vai, tem hora que quando a gente pega um veículo que a gente chama voadeira, não é porque vai voando, é porque para a gente lá é muito rápido. Aquilo que passa de 30 quilômetros na água já vai voando. Só que a gente vai viajando sentado naquilo ali, a costa da gente fica um bagaço. Mas Deus transformou muito, sabe? Deus modificou a cidade, transformou a igreja. Hoje são 114 igrejas naquela região, que eu tomo conta. 112 foi eu que construí com a nossa equipe. A nossa catedral hoje é uma catedral que está pronta para 2.500 pessoas sentadas. Quando eu vejo tudo aquilo que Deus fez, e você pode acompanhar no meu canal do YouTube, é só procurar lá, pr.Emerson Alves, você vai ver vídeos de lá. Você pode também ver no Instagram, aí é Pastor Emerson Alves 2, tudo junto, escrito literalmente, Pastor Emerson Alves 2, no meu Instagram, ou no meu Facebook, Emerson Alves 2, ou na minha fanpage, Emerson Alves, figura pública. Você vai ver muito. Mas toda vez, pastor, que eu vejo tudo aquilo que Deus fez ali em Anajás, e quando eu lembro todo o sacrifício que eu passei, quando eu lembro tudo que eu renunciei, o diabo podia colocar no meu coração: esse é o cara, ele é isso, ele é aquilo. Como às vezes, me perdoa a sinceridade, eu agradeço o carinho de muitos, quando chega o pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é aquilo, o senhor é aquele outro, é assim. Mas só que quando eu ouço isso, primeiro eu transfiro logo a glória para Deus, porque eu me lembro que quando Pedro: não, Deus, tu é uma bênção, eu não vou deixar nada acontecer com o Senhor, e Deus disse: passa para trás de mim, Satanás. Porque às vezes, sem que a gente saiba, numa boa intenção que a gente está tendo, até de elogiar, talvez Satanás esteja nos usando, sem que percebamos, para encher o ego, a bola de alguém. Mas não estou dizendo para você, não elogie, não faça isso, porque sabemos da sinceridade do coração, mas eu procuro me blindar. Eu podia chegar para Deus e dizer: olha Deus, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa com sinceridade. Eu tenho a consciência que hoje eu sou salvo no Senhor Jesus. Eu tenho consciência da minha salvação. Tenho consciência. Mas tenho consciência de que eu não sou salvo por causa daquilo que eu fiz em Anajás. O que me deu a salvação não foi o fato de eu ter deixado o meu trabalho, de eu ter me colocado numa situação de risco com a minha família. Não foi tudo aquilo que eu renunciei, sofri. Não foi isso que garantiu a minha salvação. Eu estou salvo porque na cruz do Calvário Jesus carregou meus pecados, e no sangue dele eu fui remido e liberto e salvo. Eu não sou salvo pelas obras que pratiquei. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Ainda, pastor Raimundo, que eu não tivesse saído de Anajás, ainda que eu não de Barcarena, e ido para Anajás, ainda que eu não tivesse passado tudo aquilo que eu passei, ainda que eu não tivesse produzido para Deus tudo aquilo que eu produzi,
eu ainda assim seria salvo se eu continuasse crendo em Deus. Porque a Bíblia fala: pela graça sois salvo, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se engrandeça. Não por obra. Ainda que eu não tivesse feito nada, mas continuasse crendo em Deus. Porque a Bíblia fala em Marcos: aquele que crê e for batizado será salvo. E eu creio. Agora deixa eu abrir um parêntese, para que você não deixe o diabo colocar na tua cabeça algo dizendo: também não vou fazer nada, se eu já creio. Porque a Bíblia também nos ensina que a fé sem obras é uma fé morta. Eu não consigo acreditar que alguém que diz que crê em Jesus e não trabalha, não produz obras para Deus, eu não creio que essa pessoa crê. Para mim é um morto espiritual. Porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. Assim como obras sem fé não valem de nada. Não valem de nada. Um tem que acompanhar o outro. Então eu tenho essa certeza. Não foi por isso. Bom, pastor, mas se a gente não é salvo pelas obras, o que a gente ganha fazendo as obras? A tua fé foi de graça, a tua salvação foi de graça. A minha salvação é gratuita, a nossa salvação é gratuita. Mas então por que fazer obra? O que eu ganho com isso? Sabe por quê? Por um princípio extraordinário que Deus ele tem. Deus nunca deve nada para ninguém, pastor Flamário. Nunca! Se um dia talvez eu quisesse me exaltar para Deus e dizer: Deus, olha o que eu fiz, olha a catedral que eu construí, olha quantas almas eu ganhei, olha o que eu renunciei, olha o que eu troquei. Deus está me devendo. Deus ia olhar para mim lá do céu e ia dizer: o quê? Tu acha, aleijado, que eu te devo alguma coisa? Tu acha? Eu vou te devolver essa afronta. Ainda que Deus não fizesse nada na minha vida, só o fato dele ser entregue na cruz por mim já era suficiente. Mas Deus não deve nada para ninguém. Não deve. A salvação é algo que a gente vai ter lá na eternidade. Mas as obras que nós praticamos aqui, Deus não deixa passar nenhuma em branco. E Ele nos retribui por elas. Como, pastor? Nos dando coisas que precisamos ainda aqui. Ei, eu estou falando para você de Jesus, aquele que chegou para Simão Pedro e disse: Pedro, quem de vós que por amor a mim, o meu evangelho, não deixa pai, mãe, fazenda, casa, não vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais, e na eternidade a vida eterna? Quem de vocês? Quem ainda nessa vida, as obras que nós praticamos nos garantem de Deus aquilo que a gente sempre busca na igreja: prosperidade, paz, harmonia na família, milagre. Mas agora eu tenho que saber de um outro princípio, que Deus ele cuida de quem cuida de pessoas. E eu provo para você nas escrituras. Eu provo. Não importa quem seja a pessoa, mas se cuidou, aqui nessa terra Deus ele retribui. Prepara lá, Gênesis capítulo 39. Eu quero falar para você de um homem
Que homem é esse? Só deixa lá em Gênesis 39, já vou dizer o versículo. Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o eunuco de Faraó. Um homem que era idólatra, pastor Flamarion. Servia aos deuses do Egito. Servia a Faraó, João. Um homem que morreu servindo os deuses do Egito, morreu na idolatria, morreu servindo o Faraó, foi para o inferno, que o diabo cuide da alma dele para lá. Mas morreu na idolatria. Agora tem uma peculiaridade na vida de José, de Potifar. Qual? Quando José, alguém que era muito estimado por Deus, chegou no Egito, ele chegou como escravo. Potifar o comprou. Potifar poderia pegar José e colocá-lo para trabalhar nas minas, nos campos, no serviço forçado. Mas ao invés disso, Potifar trouxe José para dentro da casa dele. Trouxe para onde? Eu não ouvi, para onde? Para dentro da casa dele, fez seu mordomo. Potifar cuidou de José e fez o bem para ele. Não deixou ele em trabalhos forçados. E agora? Potifar cuidou de alguém precioso a Deus. Era como se Deus estivesse devendo algo para Potifar. Só que Deus não deve nada a ninguém. Potifar, ele colocou Deus, digamos assim, numa enrascada. Por quê? Porque Potifar era idólatra. Deus não iria retribuir Potifar dando a ele salvação. Primeiro, porque a salvação ela não vem por obras. Deus não podia salvar a alma dele, porque ele não tinha se convertido, ouviu falar de Deus, mas ainda era idólatra, servia os deuses do Egito e Faraó. Só que Deus não ia ficar devendo nada, porque Deus não deve nada a ninguém. Sabe o que é que Deus fez para retribuir Potifar? Porque ele cuidou de José. Verso 5. Coloca lá, Gênesis 39, verso 5. Olha o que diz a palavra. Desde que o pôs como mordomo sobre sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Em algumas versões está assim: e Deus abençoou poderosamente a casa de Potifar por amor a José. Sabe o que Deus fez? Ele disse: Potifar, eu não vou poder te salvar, porque você não se entregou a mim, você continua servindo os deuses do Egito, mas você cuidou de alguém que é precioso para mim, e eu não vou ficar devendo nada, eu vou abençoar a tua casa. E ele abençoou, ele prosperou, ele conseguiu ser uma pessoa tão próspera, que as pessoas os invejavam. Sabe o que Deus ele quer dizer para você? Você quer bênção para a tua casa? Você quer prosperidade ainda em 2018, 2019 e assim por diante para a tua casa? O segredo é esse: começa a cuidar de pessoas, porque Deus cuida de quem cuida de pessoas. Eu declaro e afirmo para você, que se você cruzar os teus braços e não fizer nada para ajudar o teu pastor, mas se continuar crendo com sinceridade em Deus, você não perde a tua salvação. Mas volto a dizer, fé sem obra ela é morta. Mas se você quer bênção para a tua casa, quer a tua casa poderosamente abençoada, arregaça as mangas e diga: pastor Flamarion, ou o teu pastor que está aqui: pastor, eu estou aqui, pastor, para trabalhar. Eu quero começar a cuidar de pessoas. Tem célula, pastor, na igreja? Eu quero abrir a minha casa para cuidar de pessoas. Para onde foi que Potifar levou José? Para a casa dele. Para a casa dele.
Ele cuidou de alguém. E o que foi que Deus fez? Eu profetizo que ainda em 2018 e 2019, a partir do momento que você se dispor a cuidar verdadeiramente de pessoas, Deus abençoará poderosamente a tua casa. Josué capítulo 2 conta a história de uma outra pessoa. Lembra que mesmo Potifar não sendo salvo em Deus, Deus não ficou devendo nada para ele. Agora eu quero falar para você de uma outra pessoa, uma prostituta, chamada Raabe. Josué capítulo 2. Quem era Raabe? Uma prostituta, como a gente fala lá no norte, uma quenga. Que até aquele momento ela era uma pessoa sem valor nenhum. Ela vendia o corpo dela para homens, se prostituía. Era uma séria candidata ao inferno. Não conhecia a Deus, não servia a Deus e não temia a Deus. Até este capítulo 2. Só que de repente Josué, ele chama o FBI dos israelitas, chama 2 agentes secretos e manda eles entrarem em Jericó para espiar a terra. E vão ali, Salmão e Milquias. Eles começam aí e começam a falar. De repente chega aos ouvidos do rei de Jericó que tinham espiões de Josué. O rei ficou desesperado e com raiva, e ele mandou o exército ir para as ruas para encontrar, para torturar, para matar, para acabar com aqueles 2 homens. E eles estavam correndo perigo de vida. De repente eles bateram a porta da casa de Raabe. Raabe abriu a casa e o guardou, deixou eles escondidos. E o exército ficou na rua, para lá e para cá, para lá e para cá. Só que lá em Jericó, pastor, tinha um monte de pessoas que não tem aqui em Valadares. Um monte de fofoqueiro. Aí um fofoqueiro chegou para o soldado: olha, eu vi eles entrando na casa da quenga, eu vi eles entrando na casa de Raabe, eles estavam lá mais cedo. E eles foram à casa de Raabe, bateram lá. Raabe, diga, olha, nós soubemos que vieram aqui homens assim, eles estão aí? E ela mentiu, pastor Raimundo, ela pecou. Olha, eles até estiveram mais cedo, sim. Só que eles já foram embora, não estão mais aqui. Mentira, ela os tinha escondido no sótão da casa dela. Aonde? No sótão de quê? Meu Deus, Potifar traz José para a casa dele. E agora Raabe traz os 2 espias para dentro da casa deles. Com essa atitude, ela salva a vida de 2 pessoas. Salva a vida de 2 pessoas. Quando os soldados vão embora, capítulo 2, do verso 13 em diante, olha o que diz: de que conserveis a minha vida, de que conserveis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, e todos aqueles que me pertencem, de que livre da morte a nossa vida. Verso 15. Verso 15. Então fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro da cidade. Bora entender uma coisa aqui. Quando os soldados foram embora, ela olhou para eles e disse: olha, eu salvei a vida de vocês, agora eu quero pedir um favor. Eu sei que vocês vão voltar aqui, o exército de Israel é poderoso e a cidade vai cair.
quando vocês voltarem, eu quero que vocês jurem que vão proteger a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, dos meus irmãos e todos aqueles que são preciosos para mim. Salmo e Milquias disseram para ela no verso 14, eu te dou a minha palavra, eu juro que aqueles que estiverem nessa casa, estiverem onde? Nenhum mal vai acontecer. Mas se porventura algum deles estiverem fora dessa casa, eu não estou mais obrigado a cumprir o meu juramento. Agora detalhe, a Bíblia fala no verso 15, que a casa dela ficava em cima do muro de Jericó. Pastor Flamarion, imagina o tamanho dessa muralha. A casa ficava em cima, tinham casas em cima, era tamanha a grandeza dessa muralha. Alguns estudiosos estimam que tinha cerca de 3 metros de espessura por 7 de altura. E a casa de Raabe ficava lá em cima. Sabe o que aconteceu? Dias depois, veio o exército. Durante 6 dias eles deram uma volta em torno da muralha por dia. No 7º dia, deram 7 voltas. Ao final das 7 voltas, começaram a tocar o chofar, a trombeta, e gritar. Veio ali o poder de Deus, aquele muro começou a ruir, a cidade veio abaixo e o muro caiu. Interessante que muitos de nós pregadores, às vezes falamos, e Deus destruiu toda aquela muralha, a muralha veio ao chão. Não foi bem assim não. O muro todo caiu, mas Deus deixou um pedacinho do muro em pé. Caiu toda a muralha, mas um pedaço Deus deixou em pé. Que pedaço, pastor? O pedaço onde estava a casa de Raabe, porque Salmão disse, aqueles que estiverem dentro da casa, nenhum mal vai acontecer. Deus não ia deixar aquela casa ruir para eles morrerem. O muro caiu, mas a casa ficou de pé. Sabe por quê? Porque Deus cuida de quem cuida de pessoas. Raabe, ela colocou a salvo a vida de Milquias e de Salmo, 2 espias. Deus não podia retribuir a ela dando a salvação, porque até esse momento ela só era uma prostituta. Ela ainda não tinha sido entregue a Deus. Ela se salvou mais na frente, porque conheceu a Deus, se converteu ao judaísmo, cumpriu a lei, se salvou e ainda entrou na genealogia do Senhor Jesus. Mas até aquele momento ela era apenas uma prostituta. Deus não ia retribuir ela dando a salvação, mesmo porque a salvação ela não vem através de obra, mas Deus não ia ficar devendo nada para ela. Assim como ela salvou a vida de 2 preciosos a Deus, Deus olhou para ela e disse, eu também vou cuidar da tua casa. Ele não deixou acontecer nada de mal com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a família dela, porque Deus cuida de quem cuida de pessoas. Sabe o que Deus quer dizer para você? É que se você cruzar os teus braços e não fizer nada pela obra de Deus, mas continuar crendo em Deus com sinceridade, você não perde a tua salvação. Mas não esquece que fé sem obras é morta, eu não canso de repetir isso. Mas se você quer, querido, que a partir de agora Deus comece a cuidar da tua casa, da tua família, começa a cuidar de pessoas, chega e diga, pastor Flamarion, eu vou começar a cuidar de pessoas. Tem muita gente na rua de casa que está morrendo pelas drogas. Tem muita gente no meu bairro que está sendo perdida. Tem muita gente que está sendo destruída. Assim como a casa de Raabe foi fonte de salvação, a minha casa vai ser fonte de salvação para muitas pessoas. Sabe o que é que Deus vai fazer? Ele não vai te retribuir com a salvação, porque a salvação Ele já te deu, ela já é tua. Mas Deus vai cuidar da tua família, da tua casa.
Ei, as drogas não vão acabar com o teu familiar. Aquele decreto que o diabo colocou, dizendo que essa pessoa ia morrer, que essa pessoa da tua casa ia ser destruída, será rasgado, porque Deus vai cuidar da tua família, como cuidou da família de Raabe. Deus vai cuidar da tua família, como Ele cuidou da família de Raabe, porque Raabe cuidou de pessoas. Raabe cuidou de pessoas. É fácil sair de casa e vir para a igreja fazer uma corrente de oração pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu filho que está perdido. Mas quantas vezes você já veio aqui nesse altar fazer um propósito de jejum de 21 dias para Jesus salvar o teu vizinho, aquele fulano que te persegue? Quantas vezes você já fez um sacrifício no altar financeiro para Deus salvar o teu patrão, aquele empregado teu? Quando a gente cuida de pessoas, Deus, Ele cuida da nossa casa, trazendo tudo, e cuida da nossa família, protegendo e livrando de tudo. Você sabe por quê, querido? Teu familiar que pisa na bola, apronta, faz e acontece no mundo lá fora, sabe por que ele não morreu ainda, até hoje? Por amor à tua vida, por aquilo que você tem feito diante de Deus. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas eu quero encerrar biblicamente com esse. Lembra da Sunamita? Sunamita era aquela mulher que era casada com um homem abastardo, tinha terra, tinha tudo. Sempre o profeta Eliseu, quando ia para a cidade buscar Deus, num templo, passava pelas terras dela. E sabe o que ela fazia? Ela o recebia na sua casa. Recebia onde? E ali cuidava dele. Mas foi tão fantástico que um dia ela sentou com o esposo dela e disse: meu amor, vamos ajeitar a nossa casa, vamos fazer um quarto para o profeta, vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma botija d'água, para quando ele vir, ele ter aonde descansar. E assim fizeram. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava por ali, ele pousava na casa dessa mulher e ali descansava. Sabe, Deus ficou tão constrangido, Eliseu ficou tão constrangido com o cuidado que essa mulher teve com ele, que ele queria fazer algo para retribuí-la. Sabe, ele ficou tão constrangido, ele chamou o moço dele: Geazi, faz o seguinte, vai onde essa mulher está, diga para ela que eu sou amigo do rei, eu conheço o rei. Se ela quiser alguma coisa, se estiver precisando, para ela me falar, porque eu peço para o rei vai dar. Meu Deus, se Eliseu, que era homem, ficou tão constrangido e queria retribuir aquela mulher pelo cuidado que ela estava tendo com ele, imagina, querido, como o rei dos reis não vai ficar com o coração cheio de desejo de retribuir a você o bem e o cuidado que você terá com pessoas. Talvez tem pessoas aqui, pastor Flamarion, que já estão pensando: eu vou conversar com meu marido, a garagem de casa, ela é bem grande, eu vou preparar, eu vou ajeitar aqui, para talvez a gente fazer uma reunião de célula, uma reunião de pequeno grupo, eu não sei o que, mas começar um trabalho e sair da desculpa. Talvez você já esteja pensando em se preparar para isso. Sabe, quando Eliseu foi conversar quando Geazi foi conversar, ele disse para a mulher: olha, senhora, o meu senhor é amigo do rei, ele é importante. Se você precisar de alguma coisa, avisa que o nosso profeta vai liberar para você, através da influência que ele tem com o rei.
Sabe o que a mulher disse? Ela disse: meu filho, eu não preciso de nada, eu faço de coração. Ó, meu filho, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. E de fato, pastor Raimundo, ela tinha prosperidade e saúde. Aos olhos humanos ela não precisava de nada. Não precisava. Ela fazia de coração. Talvez você diga consigo mesmo: pastor, não precisa Deus fazer para mim nada. Eu vou fazer, eu vou cuidar de pessoas, porque eu amo a obra, eu vou fazer de coração. Eu tenho saúde, pastor, eu tenho prosperidade, eu tenho muita coisa. Não precisa, pastor. Glória a Deus por isso, como diria o Cabo da Ciolo lá, né? Glória a Deus. Continua. Mas eu conheço um Deus que não deve nada para ninguém. Quando Geazi chegou para Eliseu e disse: olha, Eliseu, ela disse que não precisa de nada. Ela tem saúde, tem tudo. Eliseu disse: mas tem que ter uma maneira de eu retribuir. Sabe o que foi que Geazi disse? Eu reparei uma coisa. Sabe, eles não têm filhos. O marido dela já é velho. E ainda nem existe aquela azulzinha. Ó, Deus revelou um bocado de coisa na vida de alguém aqui. Sabe o que Eliseu fez? Ele se levantou de lá, saiu, chegou para aquela mulher: mulher, ano que vem nessa mesma época eu estarei voltando aqui, e você estará amamentando uma criança nascida do teu ventre. Sabe o que foi que aquela mulher fez, João? Ela não acreditou. Ainda chamou o profeta de mentiroso. Não minta para tua serva, meu Senhor. Ela não creu. Ela não acreditou. Sabe o que aconteceu? No outro ano, quando Eliseu voltou, ela estava à porta da casa, amamentando uma criança nascida do ventre dela. Sabe o que eu aprendo com isso de cara? Duas coisas. Primeiro, quando eu cuido de pessoas, Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele não deve nada para ninguém, mas Deus, Ele é tão bom que às vezes, Deus é tão Deus, Ele se sente devedor. Ainda que você ache que você não precise de nada, Deus não vai sossegar enquanto não encontrar uma maneira de retribuir. Uma coisa eu te digo: se você começar a cuidar verdadeiramente de pessoas, Deus, Ele vai cavar no mais íntimo do teu coração, e o maior milagre da tua vida Ele vai fazer acontecer. Ainda que você ache que não precise, Deus não vai sossegar enquanto não encontrar uma forma de retribuir. Aquela mulher achava que não precisava de nada e Deus deu. O milagre mais extraordinário da tua vida vai acontecer. Se você arregaçar as mangas e dizer: pastor Flamarion, estamos aqui para trabalhar. Dizer ali para o teu pastor, lá na tua cidade: pastor, eu estou aqui para trabalhar. O maior milagre, aquilo que você mais espera, vai acontecer. Eu profetizo em o nome do Deus vivo, cujo céus e a terra estão abertos sobre este lugar, cuja sua presença eu estou, cuja nas suas moradas eu habitarei, cuja está falando através de mim. Eu profetizo que em 2018, 2019, o mais extraordinário milagre na tua vida vai acontecer. Eu libero essa bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai acontecer. Olha para cá, para os meus olhos. Eu não sou mais um menino espiritual. Eu não estou aqui falando uma frase de efeito. Eu sei em quem tenho crido, eu sei porque eu estou falando.
Vai acontecer. Se você arregaçar as mangas e começar a cuidar de pessoas, vai acontecer. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não esteja dando ouvidos à minha palavra, se você começar a cuidar de pessoas, vai acontecer. Mesmo que você não tenha fé, vai acontecer. Por quê, pastor? Porque quando a gente cuida de pessoas, Deus, ele se sente tão grato que ele dá um jeito de acontecer. Quando eu cuido de pessoas para Deus retribuir na minha vida algo, ele não depende nem da minha fé. Aquela sunamita, pastor, ela não teve fé, ela não acreditou. Não minta para tua serva, ela não creu, mas a incredulidade daquela mulher não impediu o milagre de Deus. A ausência de fé daquela mulher não impediu que Deus retribuísse a ela o bem que ela fez a Eliseu. Por isso eu declaro, se você começar a cuidar de pessoas, ainda que você não acredite, ainda que você não creia, ainda que você não tenha fé, o milagre vai acontecer. Porque Deus cuida de quem cuida de pessoas. Deus, ele cuida de quem cuida de pessoas. Mas deixa o Espírito Santo de Deus te alertar de uma coisa. Porque Deus, ele toca no meu coração dizendo que tem pessoas aqui feridas, machucadas. Feridas com o ministério. Machucadas com a igreja. Eu não estou falando de uma igreja local, machucada mesmo com a igreja. Tão abatidas. E eu vim para dizer para você que Deus não iludiu, Jesus não iludiu ninguém, nunca. Ele não iludiu ninguém com esse papo furado de pare de sofrer. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sabe o que eu entendo com isso? Com a história dessa sunamita? É que nem tudo é verão. A gente passa pelo inverno na nossa vida. Nem tudo é só flores. Tem os espinhos e tem os abrolhos. Sabe o que aconteceu? O marido daquela mulher já era velho, ele morreu. Veio guerra sobre Israel, veio seca. O profeta aconselhou aquela mulher a sair daquele lugar, porque senão ela ia morrer. Aquela mulher saiu dali. Tomaram a sua casa, pastor Flamarion. Tomaram as suas terras. Aquela mulher ficou sem nada, na miséria. Com uma criança pequena. Ela era viúva. Sabe o que acontecia com viúvo? Que não tinham filhos adultos para cuidar. Que não tinham marido para cuidar. Ela dependia das esmolas que as pessoas davam. Ela dependia da misericórdia dos outros. De repente, aquela mulher que cuidou tão bem do profeta Eliseu, de repente, aquela mulher que fez algo extraordinário para Deus, perdeu tudo e andava pelas ruas de Samaria com uma criança no colo, pedindo esmola para não morrer de fome. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nem sempre na nossa vida são só flores, às vezes vem o espinho. Talvez tem pessoas nessa noite, nessa manhã, talvez alguém que esteja me vendo via internet, que esteja dizendo: pastor, mas eu já trabalhei tanto pelo reino, já fiz tanta coisa pela obra de Deus, só recebi coisa.
minha família foi destruída, meu marido foi embora, fui traído. Pastor, eu já fiz tanto pelo reino, olha como eu estou hoje. Querido, um momento difícil ele vem para todos nós. Você acha que quem vê hoje o pastor Flamarion, do jeito que está, ele nunca teve o seu momento de dificuldade? Hoje quem me vê pregando no Brasil e em várias partes do mundo, quem me vê contar aquilo que Deus já fez em Anajás, você acha que eu não passei e ainda passo muitas das vezes momento de dor? Você acha que para mim foi fácil contrair 25 vezes malária? Você acha que não doeu para mim ver meus filhos com malária? Quando é na gente, a gente até suporta, mas quando é num filho da gente, a gente quer a morte. Você não acha que não foi doloroso para mim querer ir ao banheiro e ter uma fila? Você acha que não dói para mim estar num corpo limitado como esse? Querer pregar aqui com a eloquência, como o pastor Raimundo, pulando para lá, descendo para cá e saltar. Você acha que não me dói? E eu, para poder pregar, ficar escravo de uma cadeira como essa, limitado. Você acha que não dói? Claro que dói. A gente passa assim por aflições. Agora tem um porém. É no momento da adversidade que o verdadeiro caráter de uma pessoa se manifesta. Porque na hora da adversidade, aquele que não tem caráter abandona a Deus. Tem muita gente abandonando a Deus. Quando é que eu abandono a Deus? Primeira pessoa abandona a Deus. Aí depois abandona a célula. Depois abandona o diaconato. Abandona ali o cargo. Vai abandonando tudo. Por último ele deixa a igreja. Quando a pessoa deixou a igreja é porque já deixou Deus há muito tempo, pastor. O último que a gente deixa é a igreja. E ainda coloca um monte de desculpa. Mas quando a pessoa tem caráter, quanto mais vem a prova, quanto mais passa pelo fogo, mais firme fica no Senhor. Em nenhum momento, pastor Flamarion, nós vemos notícia daquela mulher sunamita murmurando. Em nenhum momento. Um dia ela pensou consigo mesmo: eu vou procurar o rei, porque nós já estamos vivendo tempo de paz, para ver se eu consigo a minha terra de volta. Ela resolveu procurar o rei, ao invés de ficar murmurando com muitos, ao invés de buscar o rei, ao invés de ficar murmurando com pessoas que não tem nada para nos edificar. Quando aquela mulher vai no palácio do rei, antes dela chegar, estava ali Geazi, na presença do rei. O moço de Eliseu estava ali. E por incrível que pareça, o rei disse: Geazi, me conta aí algum feito do profeta Eliseu. E ele disse: olha, uma vez nós passando por um determinado lugar, uma sunamita nos abrigou, construiu uma casa, ela não tinha filhos, o profeta Eliseu disse que ela ia ter filho, ela não creu, ela teve, a criança morreu, o profeta ressuscitou. Me conta direito. E ele contou toda a história, enquanto Eliseu estava contando, pastor. Lá vem a sunamita entrando. E o relato bíblico é tão lindo que Geazi, ele olha e diz: ei, é ela. Calma, Geazi, o que foi? É aquela mulher ali. Foi ela que o profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu começo a cuidar de pessoas e praticar obras verdadeiras com o coração, não precisa eu estar murmurando com ninguém. Sabe por quê?
porque as minhas obras, elas chegam diante do meu Deus e clamam por mim. Elas clamam por mim, nada passa desapercebido aos ouvidos e aos olhos de Deus. Tudo aquilo que você semeou desde o teu nascimento até hoje, chega diante de Deus. E Deus não deve nada a ninguém. Tudo chega, os anjos estão com as tuas crônicas lendo diante do rei. Sabe o que aconteceu? O rei mandou chamar aquela mulher e disse: dei a ela a casa de volta, dei a ela o terreno de volta, e ainda arrumou pessoas para trabalharem para ela. Ele restituiu na vida daquela mulher tudo aquilo que ela havia perdido. Sabe o que eu aprendo? É que se você acha que você perdeu alguma coisa por fazer a obra de Deus, se sacrificou, perdeu isso, perdeu aquilo, Deus não deve nada a ninguém. Se você arregaçar tuas mangas e começar a cuidar de pessoas, você pode até passar por momentos de dificuldade, mas eu profetizo que em o nome do Senhor Jesus será restituído na tua vida tudo aquilo que você perdeu: paz no coração, família restaurada, prosperidade, tudo que você mais deseja, Deus restituirá. Cuida de pessoas. Se cuidar de pessoas, assim como Deus de maneira abundante prosperou a casa de Potifar, Ele vai prosperar a tua. Se cuidar de pessoas, assim como Deus cuidou da família de Raabe, Ele cuidará da tua. Se cuidar de pessoas, assim como Deus deu um milagre extraordinário a Sunamita, Ele dará a você. Se cuidar de pessoas, Deus, Ele vai restituir na tua vida tudo aquilo que você acha que você perdeu. Tudo aquilo que a gente vem buscar quando a gente vem para a igreja, a gente recebe quando a gente cuida de pessoas. Para encerrar, eu poderia contar 1 bilhão de testemunhos de vitórias que Deus me deu, porque Ele não deve nada a ninguém. Eu posso falar que eu renunciei tantas coisas. Eu renunciei, fui lá para o meio do mato, para o meio do nada. Longe, todos achavam que eu ia ficar sumido. Olha, o teu pastor não vai nem saber que tu existe, tu vai morrer no ostracismo para lá. Só que a Bíblia fala que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de um alqueire. Ao contrário, é colocado no lugar mais alto da casa para que todos possam ver. Não importa onde o teu pastor te envie para fazer a obra, seja numa célula, seja para evangelizar no sinal, seja para vender algo, não importa aonde você for, ainda que o teu pastor nem imagine o que você está passando. Quando Davi estava ali no pasto, o pai dele nem sabia que ele estava enfrentando ali leão e urso, arriscando a vida dele. Mas o rei dos reis ficou sabendo. Eu poderia contar milhões, mas eu quero contar algo que você vai até rir. Sabe, a igreja quadrangular brasileira está abraçando a igreja americana. O evangelho quadrangular veio dos Estados Unidos através de Harold Williams para aqui, para o Brasil, e explodiu de uma forma espetacular, que até aqui em Valadares hoje tem uma chama que jamais se apagará. Só que a igreja americana, ela está passando pelo momento de esfriamento, a igreja quadrangular. É complicado. Nos últimos 10 anos, mais de 3.000 igrejas quadrangulares se fecharam nos Estados Unidos. E o pastor Mário, 3 anos atrás, foi aos Estados Unidos e Deus tocou no coração dele de fazer algo pela igreja norte-americana. E Deus colocou no coração dele um projeto chamado Aviva América. E ele seleciona um grupo de pessoas para uma vez por ano ir ali em alguns estados, dar uma sacudida.
E ele separou 2 pastores para pregar. E um desses pastores que Deus levantou foi esse aleijado aqui. Lá do meio do mato. Lá do meio do mato. Já fomos em alguns estados, mas eu quero contar para você da primeira vez. Foi em 2015 ou 14, 2015, nós fomos para Miami. Fiquei no hotel em, acho que Miami Beach, eu não estou lembrado do nome da cidade. Um hotel, sabe, mega power top. Acho que tem 300 estrelas. Tinha um elevador privativo que a gente saía lá do nosso andar, descia daquele elevador direto na praia, não precisava nem atravessar a rua. E uma vez eu fui, sentei assim, né, numa mureta que tem, aí eu olhava aquelas palmeiras. Na década de 90 eu assistia uma série que eu gostava muito, que era Miami Vice, pastor. E eu vi aquela avenida onde passava aqueles carros do filme, eu disse, meu Deus, eu estou dentro do seriado. Mas nem é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é que quando eu fui para o quarto, que amanheceu o dia 6 da manhã, o meu relógio biológico funcionou e eu fui ao vaso. Sei lá que tipo de vaso é aquele que eles inventaram, eu vou dar um jeito de comprar um trono daquele para mim. Eu sei que quando eu terminei, que eu levantei, que ia dar descarga, ele tinha um sensor que dava descarga automática. Sabe, eu levantei dali e comecei a chorar. Sabe por quê? Porque Deus estava falando para mim naquela coisa simples, meu filho, quando você foi para o ministério, você ia ao banheiro e procurava a cordinha da descarga para dar descarga e não achava. Mas eu tenho cuidado de você, meu filho. Olha, hoje você não precisa também puxar descarga, porque eu tenho cuidado de ti. Deus, Ele não esquece nem as coisas mais simples. Ele cuida de detalhes, de detalhes, de detalhes. Eu ouvi ontem aquilo que o pastor Flamarion falou e eu fiquei assustado. Como é que vai pagar R$500 mil só de ferro? Viu o que Deus falou através do pastor Raimundo na palavra, ainda há pouco em Gênesis. Viu o que Deus falou? Isso me assustou de ver a nossa reação. Quando Moisés, ele pediu para o povo que trouxesse ofertas para fazer o tabernáculo, pastor Flamarion, o povo trouxe tanta coisa que Moisés mandou dizer, gente, para, já tem muito, não precisa mais. E nos dias de hoje, gente, está faltando. E muitas das vezes a gente tem que colocar do nosso. Do nosso. Quando eu falo do nosso, eu estou falando do pastor. Eu não preciso aqui, mesmo porque o pastor Flamarione me pediu, e nem ninguém. Eu estou fazendo isso porque Deus, Ele está me movendo a fazer isso. Sabe, como a gente edificou aquela igreja na Jazz? Por causa dessas viagens que a gente faz, que é cansativa, mas tudo a gente investe ali. E eu sei que grande parte daquilo que está investido aqui, saiu do bolso do teu pastor. Sabe aonde eu levo a minha oferta? Ou o dízimo que eu devolvo ao Senhor? Eu levo para o meu pastor. Quem é o meu pastor? É o presidente da igreja no estado, eu sou superintendente. O pastor Josué Benço. O pastor Josué Benço, ele tem uma igreja que arrecada cerca de R$1 milhão por mês, pastor Flamarion. Pastor Josué Benço é deputado federal, meu pastor. Ele tem, eu não sei quantas fazendas no estado do Pará. É um homem muito próspero. Ele não precisa
da minha oferta. Ele não precisa de nada meu. Mas eu chego, o dízimo eu devolvo lá para ele, porque é o meu sacerdote. Mas é quase impossível chegar diante dele sem levar uma oferta que seja para ele. E eu digo, pastor, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para o Senhor. Sabe por quê? Não é porque ele precisa, é porque quem precisa sou eu. Eu descobri, pastor, que a minha bênção, ela está dentro do meu pastor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, a última parte, diz assim: credes no Senhor vosso Deus e estareis, credes em meus profetas e prosperarão. A minha bênção está dentro do meu pastor. O senhor pode subir aqui, pastor Flamarion? O senhor pode subir aqui? Eu quero falar principalmente para aqueles que são aqui de Valadares, não só da igreja local, mas da região onde ele é superintendente. Olha para ele, não precisa se manifestar. Algum dia você já chegou com o teu pastor, e trouxe uma oferta para ele: pastor, eu estou te dando essa oferta, isso aqui é para o senhor, pastor, não coloque na igreja não. Vá almoçar com a sua esposa, vá jantar, isso aqui é para o senhor ir para Israel, é uma bênção que eu estou te dando. Pastor, estou comprando para o senhor essa moto, o senhor não andar mais com mototáxi, para não ficar com o cabelo fedorento daquele capacete. Não estou dizendo que sou profeta. Pastor, eu estou te dando um carro, pastor. Eu estou te dando um carro. Deixa eu te dizer, eu sou aleijado. Eu preciso muito de um veículo. Eu tinha um carrinho amarelo, tipo esse tuk-tuk da Índia. Lindo, bichinho top, que eu andava, me levava para todo lugar. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei, mesmo não tendo uma perna como a tua, eu vendi e levei. Pastor, era a coisa que mais preciosa eu tinha, e entreguei na mão do meu pastor: isso aqui é para o Senhor. Foi eu que fiz. Hoje eu já tenho outro, porque Deus não deve nada a ninguém. É muito triste quando a gente vê as pessoas reclamando: poxa, o pastor está ficando rico, já trocou de carro, não sei o que, não sei o que. Querido, a minha maior alegria é quando eu vejo o meu pastor prosperar, porque ele é meu pai. Se a prosperidade não chega na casa do pai, como é que pode chegar na casa do filho? Como é que pode? Porque eu sempre depositei minha oferta para Deus no altar, o dízimo, mas sempre cheguei com o meu pastor: pastor, isso aqui é para o Senhor. Quando não, só vou e coloco no bolso dele: isso aqui é para o Senhor, pastor. E não é pouco não, porque é dentro dele que está a minha bênção. Sabe qual foi uma das maiores causas de Saul receber unção de rei? Ele foi atrás de um jumento e voltou com uma unção de rei. É porque quando ele não tinha mais para onde ir, alguém falou: vamos ali com o profeta, pastor, Saul, porque ele vai dizer onde está. Sabe o que Saul disse? Mas eu não posso ir lá com o profeta, porque eu não tenho nenhuma oferta para ele. Saul, ele não pensou em dar uma oferta para Deus. Saul, ele disse: eu não tenho nenhuma oferta para o profeta, estou sem nada. Tinha um empregado dele: olha, eu tenho uma moeda de prata aqui. Saul pegou emprestado, pegou emprestado do soldado, foi onde estava Eliseu, foi onde estava Samuel, e entregou aquela oferta para Samuel. Para Samuel. Se eu cuido de quem cuida de pessoas,
eu tenho que começar a praticar isso. E a pessoa mais importante da igreja, eu estou falando de ser humano, que o mais importante é óbvio que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas abaixo dele é o teu pastor. É hipocrisia minha eu dizer que estou cuidando de pessoas lá fora, mas não estou cuidando do meu pastor. Você pode se colocar em pé? Eu quero propor a você, eu quero dar a você a oportunidade de abençoar hoje o teu pastor, cuidar dele, hoje. Quanto é que está a inscrição do Labaredas? R$50. Eu quero desafiar você a dar uma oferta para ele, do mesmo valor da inscrição deste seminário. Se não tem agora, você vai trazer de noite. Se tem agora, você vai trazer hoje. É uma forma de você dizer: meu pastor, eu quero começar a cuidar de pessoas cuidando do Senhor. Talvez tem pessoas aqui que nunca deram uma oferta para o seu pastor. Se o teu pastor não está aqui, você vai dar uma oferta para o pastor Flammarion, como se estivesse dando para o teu pastor. E quando chegar lá, você vai começar a fazer. Hoje, eu ando o Brasil inteiro. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter tempo e agenda. Eu recebo por semana mais de 8 convites para estar em algum lugar. Mas porque eu tenho semeado em boa terra. Em boa terra. Tanto você que vai fazer isso agora, como você que vai fazer à noite ou em outra oportunidade, de chegar para entregar para o teu pastor essa oferta. Eu peço a você, que se você tiver, segura nas tuas mãos, seja dinheiro, seja cheque. Se não vem com cartão, o pessoal vai ficar com máquina. Se não tiver, agora você vem assim mesmo. Eu acredito que os diáconos e obreiros devam ter envelope vazio, vão entregar para você, para que à noite você chegue: pastor, esse aqui é teu. Vem aqui diante do altar. Você que entendeu um princípio gigantesco. Quer bênção para a tua casa? Quer bênção para a tua família? Quer bênção de restituição, que é o milagre extraordinário? Deixa eu avisar aqui a todos. A diretoria da igreja e a todos que estão aqui. Essa oferta que você está dando, você é consciente, não é para a igreja, é para o pastor Flammarion. É para o homem, para o ser humano. É uma oferta que você vai dar para ele. O que ele vai fazer com ela, aí é problema dele. É dentro dele que está a tua bênção. Pastor, mas ele não é o meu pastor. Se você nunca levou uma oferta para o teu pastor, você vai trazer uma oferta para o pastor Flammarion, aprendendo aqui um princípio de fazer isso. Pastor, eu não tenho agora, mas vem assim mesmo, porque você vai receber um envelope, e nesse envelope você vai trazer numa outra oportunidade. Depois, se for possível, projetar a conta do pastor Flammarion aqui, que se você for para outra cidade, você pode fazer um depósito direto na conta pessoal dele, porque é uma oferta para ele, não é para a igreja. É uma oferta para o pastor. Depois, o pastor, ele vai fazer com a oferta o que fizer. Nós vamos aprender a cuidar de pessoas. Eu tenho que cuidar do meu pastor. Ele é tão de Deus. Não, pastor, para a igreja. Olha como ele é. Você está vendo? Não está preocupado. Eu aprendi uma coisa. Uma vez, quando nós fizemos um propósito, pastor Flammarion, de construir 40 igrejas em 40 dias, nós construímos 47 igrejas em 40 dias. 47. Mas foi algo tão extraordinário que olha para cá. Veio um irmão chamado
Ele já passou com o Senhor. Esqueci até o nome do abençoado. Benedito. Quando a gente estava naquele Havan, esse homem, ele vendia pão na rua, pastor, ganhava R$5 por dia, e ganhava mais R$5 de Bolsa Família. Ele tinha uma casa de madeira, essas casas velhinhas, quando a gente enfiava o dedo na madeira, quebrava a tábua, coberta de palha. A sanitária dele lá no fundo do quintal, água, ele ia pegar num poço que ficava a uns 200 metros longe da casa dele, era um poço coletivo de rua. Quando a gente estava naquele Havan, muitas pessoas chegaram, pastor, eu vou construir uma igreja, eu vou dar um terreno. E ele chegou comigo e entregou uma chave. Eu falei, o que é isso, irmão Benedito? Ele disse, pastor, é a chave da minha casa. Era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha nem móvel. As roupas deles eram colocadas em saquinho de supermercado pendurado. Quando ele me deu aquela chave, eu disse, meu Deus, o homem está dando a casa. Ele não tem nada. Era ele, a esposa e 7 filhos, 9 pessoas. Na hora que ele deu, eu peguei a chave, sabe o que eu ia fazer, pastor Flamarion? Eu já ia orar, consagrar, ia dizer, irmão, assim como Abraão levou Isaac para Deus, Deus recebeu e devolveu Isaac, eu estou te devolvendo aqui a casa, Deus aceitou. Na hora que eu ia fazer essa oração, eu senti Deus me cutucando e dizendo assim, não atrapalha o meu agir. Eu só me retraí, peguei, consagrei a chave, consagrei a casa. O irmão foi, pegou as coisas dele, foi morar com a irmã dele. No outro dia eu mandei o pessoal ir para lá derrubar o resto da casa. Ficaram só os esteios. A gente comprou madeira, edificou um templo de madeira lá em 3, 4 dias. Só Deus sabe o que eu ouvi ali naquela cidade. Tomando a casa do fulano e tal e tal. Isso foi dia 8 de março. Nós inauguramos a igreja. 8 de março de 2013. Só Deus sabe o que eu ouvi. E ele foi para a casa da irmã dele, aquele rebu. Quando foi dia 12 de março, 4 dias depois, ele chega lá com outra chave no altar de... Quando ele veio, eu gelei. Eu disse que, meu Deus, ele vai trazer a casa da irmã dele agora. Eu disse, o que é isso, irmão Benedito? Ele disse, pastor, eu quero que o senhor consagre a chave da minha casa. E eu falei, irmão, mas que casa é essa? Ele disse, pastor, é que eu sou beneficiário do Bolsa Família, e ele estava fazendo aquelas casas do projeto Minha Casa Minha Vida. 8 anos eu estava inscrito e nada deu ser sorteado. Teve o sorteio ontem, pastor, e o meu nome foi o primeiro a ser sorteado. E ele recebeu uma casa de alvenaria com 2 quartos, banheiro dentro, caixa d'água com bomba e poço artesiano. Poço artesiano, sabe por que Deus não deve nada para ninguém? Então você está investindo no teu pastor, ele vai orar, porque dele sairá a bênção para a tua vida. Aprenda a cuidar de pessoas, que Deus te abençoe. Se for essa a vontade de Deus, até o Labaredas do ano que vem, em nome de Jesus.